Internautas, a terça-feira foi de uma longa sessão da terceira comissão disciplinar do TJD. Os acontecimentos do clássico do Orlando Scarpelli. Jogo dia 11 de março, 1-1 foi o placar final. Houve confusão, expulsões, jogo paralisado e a arbitragem do Ramon Abate Abel. Resumindo, a súmula do jogo, a denúncia do procurador, Dr. Mário Bertoncini, tudo veio parar aqui. Tribunal de Justiça Desportiva de Santa Catarina, sede da federação, em Balneário Camboriú. Começou 7 da noite, varou a madrugada. Foram vários processos, 5 auditores julgando e chegamos então à conclusão final. Já estamos mostrando as imagens. Até o Gilson Kleina esteve aqui, técnico da Chapecoense, foi um dos primeiros processos a serem julgados. Gilson Kleina pegou um jogo já cumprido, vai estar em campo na área técnica comandando a Chapecoense e depois entramos então na votação do nosso maior clássico. Os advogados falaram bastante, defenderam os clubes. Dr. Oswaldo Cestário, contratado pelo Avaí Futebol Clube, ele vem do Rio de Janeiro, é do Nordeste brasileiro, se não me engano, mas é um excepcional advogado na justiça desportiva desse país. Vários clubes ele é contratado, ele presta serviços e ele veio defender o Avaí. Dr. Renato Brito Neto, advogado do Figueirense Futebol Clube, carioca também, tem larga experiência e foi contratado pelo Furacão do Estreito para defender o Clube Alvinegro nessa questão do clássico do dia 11 de março. Os auditores depois votaram, cada um deu a sua votação, houve entendimentos mútuos, depois houve maioria de votos e até unanimidade em alguns casos. Mas, em regra geral, o que vale é a votação final. E nós temos aqui o resultado final para você que nos acompanha. Marquinhos Santos, punido por 4 jogos, já cumpriu 1, que é o automática, tem 3 para cumprir. Claudinei Oliveira, por uma série de fatores, ele foi indiciado em 4, 5 atitudes desaprováveis, acabou pegando 6 partidas. Uma, a automática, ele já cumpriu, tem 5 a cumprir. Luanzinho, jogador expulso, que aí depois gerou toda aquela confusão, pegou 4 jogos. Então o Avaí teve punições maiores. Um jogo já cumprido, o Luanzinho está com a seleção brasileira sub-20, vai ter que cumprir os outros 3. Isso aí vai passar rapidinho. A punição vale para o futebol catarinense, não vale para competições nacionais. Figueirense Futebol Clube, Milton Cruz acabou sendo absolvido. Ivan Iso, auxiliar do Milton Cruz, as imagens mostram um momento em que o Ivan vai tomar alguma satisfação, cobrar da atitude do Claudinei. O Claudinei mete a mão no peito do Ivan e sai daqui, não quero confusão mais. O Ivan acabou absolvido. E o Pereira, que o Avaí entrou com essa notificação de infração, acabou pegando 2 jogos. Pereira, então, um jogo vai ter que cumprir, o segundo também, porque ele não tinha sido citado em súmula, apenas agora nessa notificação impetrada pelo Avaí Futebol Clube. 2 jogos o Pereira não é titular, mas quando precisa o Milton Cruz, ele coloca o Pereira, aí o Pereira entra e joga. Não vai ser o caso agora, tem 2 jogos. O que pode acontecer? Figueirense entrar com recurso, é direito, Avaí entrar com recurso e efeito suspensivo. No caso, o julgamento final sendo feito apenas pelo Tribunal Pleno, que são 9 auditores. Ou os clubes podem deixar transcorrer normalmente as punições e não contar com técnico e jogadores. A punição oficial, essa que eu acabei de citar, foi informada oficialmente pelo Dr. Adriano Gayer, que é o presidente da comissão. E a gente acompanha. O atleta Luan, por maioria, foi condenado em 4 jogos de suspensão no artigo 254A. Claudinei Oliveira, por maioria, foi suspenso por 6 jogos no enquadramento no artigo 258B e 258. Absolvido no 258B pela segunda vez. Milton, treinador do Figueirense, por maioria foi absolvido
das sanções do artigo 258. O atleta Marcos, ele foi, por unanimidade, apenado com 4 jogos no 254A e, por maioria, absolvido no 258A. O atleta Pereira, por maioria, foi apenado com 2 jogos de suspensão no 254A, cumulado com 157 na forma tentada. O auxiliar técnico Ivan, por maioria, foi absolvido das sanções do artigo 258B. Depois desse anúncio oficial do presidente da terceira comissão, fomos às entrevistas. Claro, as estrelas do momento, os 2 advogados, Dr. Oswaldo Cestário, do Avaí, e o Dr. Renato Brito Neto, do Figueirense Futebol Clube. Dr. Cestário conosco. Agradou a punição? Houve, né, para o Avaí, mas pesada, né? Já era esperado até pelos lances e pela denúncia, né? Mas a gente sai daqui até, de certa forma, satisfeito, porque falava-se uma pena muito superior a tudo isso. Eu creio que decisão você acata e recorre, né? E é isso que o Avaí vai fazer. Não acho que houve justiça no caso do Luanzinho, porque se você analisar o lance e analisar que ele teve uma absolvição, inclusive, então acho que não se fez justiça no caso dele. E nos demais casos eu acho que a pena ficou um pouco exagerada, mas a gente vai recorrer e fico satisfeito com o nível do julgamento que aconteceu aqui. Então cabe a nós agora recorrer e ver o que a gente pode fazer, efeito suspensivo, para poder fazer com que os atletas e o treinador trabalhem normalmente. Claudinei, 6 jogos, Marquinhos Santos, 4, Luanzinho, 4. Exato. E é aí que eu falo que, para mim, para o Luanzinho não houve justiça em relação a tudo que a gente viu aqui de provas e tudo mais. Então, eu acho que só nesse aspecto que eu saio daqui insatisfeito. Doutor Renato, advogado do Figueirense, a contento, doutor, qual é a sua avaliação? Olha, se você for considerar, boa noite a todos, que eram 3 julgamentos, né? Foram 2 absoluções e uma condenação em pena mínima, dá para dizer que foi bom. Mas a gente lamenta um pouco o julgamento do Pereira, né? Porque a gente estava bastante confiante na tese do ato hostil, a distância estava muito grande, foi claramente ali no calor do momento, de quem tomou uma agressão, né? O julgamento não foi unânime, um dos auditores entendeu a nossa explanação, enfim, não é que entendeu, mas aceitou, né, a nossa explanação. Isso faz com que a gente fique um pouco mais confiante para o recurso. Diria que dos males o menor, então? Não, com certeza. Se você for comparar que você podia amanhã não ter no jogo o treinador e o auxiliar, com certeza nessa ótica o resultado em geral foi bom.